as pessoas perdem o apreço de viver e viver uma vida, querido, sem graça, uma vida sem valor, uma vida sem sentido. Por favor, se você conhece alguém que não quer fazer tratamento, se você tem essa ideia também, levando tudo para o espiritual, até o final dessa live vou falar um pouquinho sobre isso também, que muitos acham que isso é espiritual. Vou falar para você, não deixe de viver uma vida linda e maravilhosa. Vou falar para você que a vida é cheia de graça, porque Jesus dá essa graça para a nossa vida também. Mas que você não venha perder a alegria de viver, faça o tratamento. O tratamento não traz cura, mas traz uma qualidade de vida. E você ter uma qualidade de vida, vivendo na fé, acreditando, ministrando, que eu vou falar sobre corpo, alma e espírito também. Quero te falar, você vai ver a vida totalmente diferente. Olha só. E quando a pessoa passa a não querer fazer o tratamento, ela chega ao último estado da depressão, que é o que? Querer morrer. Que eu passei por esse último estado de querer perder a vida. Me isolei no quarto, fiquei meses antes do tratamento começar a fazer efeito. E eu me isolei ali no quarto, chorando de noite. O que mais eu queria era tirar a vida. E quando nós chegamos nesse ponto sem o tratamento, porque depressão realmente ela mata. Se a pessoa não tirar a vida, a própria doença acaba com o corpo da pessoa. Por causa fora as nossas emoções desequilibradas, há também uma falta de carga elétrica no cérebro, falta de uma química muito grande. Você não consegue se levantar da cama. Há uma fraqueza tão grande, há um cansaço tão grande que como se algo tivesse tirado as tuas forças. Por causa dessa carga elétrica dentro de nós está em desarmonia. Queridos, todo o nosso corpo é função de químicas que vêm no cérebro. A nossa mente que comanda todo o nosso corpo. Se você está vivo, se você está respirando, sabe que é teu cérebro que está funcionando. E graças a Deus por isso. Olha só. E se essas pessoas tiram a vida, sabe o que nós vamos ouvir ainda? Foi demônio. Já ouviu alguma pessoa falar isso? Olha, fulano tirou a vida. Olha, está com desejo de morrer, isso é demônio. Oh, queridos, nós vamos estudar hoje, viu? A depressão é a única doença com condições clínicas, com sintomas espirituais. Opa, eu vou repetir, porque eu acho que você também não entendeu, né? É um pouco difícil de entender. Olha só, a depressão é a única doença com condições clínicas, com sintomas espirituais. Ou seja, a depressão e algumas doenças mentais são únicas, com condições clínicas, que isso significa o quê? É parecido. Condições clínicas é parecido com diagnóstico espiritual. Então, por isso que quando falo em depressão, ela está com sintomas tão estranhos, tão esquisitos, que isso é uma possessão, isso é algo espiritual. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes na minha caminhada, queridos, eu tive que ouvir isso? Você já na crise, você já não está bem, o que você mais quer é morrer. Você ouve isso, que você está endemoniado, isso é espiritual. Tantas outras coisas, queridos, né? Por isso que eu fui estudar bastante. Eu fiz questão, falei assim, não, eu não tive condição assim, financeira para fazer uma psicologia por enquanto. Mas eu fui fazer psicanálise, fui estudar um pouquinho, fiz workshops, estudei bastante. E vou falar para você porque a depressão tem uma condição clínica parecida com sintomas espirituais. Olha só, a pessoa ela não quer orar, ela não quer ler Bíblia, ela não quer comer, a vontade que ela tem só é chorar, o que ela não quer fazer mais nada. A vontade dela ainda por cima de tudo é morrer. Você vai olhar para uma pessoa dela e vai falar o quê? Ela tá com problema espiritual, ela não tá bem não, olha que é demônio. Queridos, é isso que vai passar na mente de algumas pessoas. Algumas pessoas vão dizer que são sintomas espirituais. Só que eu vou falar, querido, que a depressão é uma doença da alma, uma doença das emoções. A depressão, ela é diferente de qualquer outra doença. A depressão é uma doença que a gente não vê, é como fosse um câncer que vai comendo a gente por dentro. É uma doença que a gente não vê, ela é invisível. Totalmente diferente de uma doença que você vê. Por exemplo, uma fratura exposta, né?
a fratura exposta, você está vendo o que está acontecendo, né? Os ossos quebrados. E ali você está vendo aquela fratura. Você está vendo com os próprios olhos e sabe para onde ir, sabe o que tem que ser feito, o que tem que se tratar. A depressão ninguém vê, é uma doença silenciosa. É como um câncer que ninguém consegue atingir. Só a pessoa sente, só a pessoa sofre. E precisamos estudar, avaliar, para poder conseguir entender, compreender e ajudar uma pessoa que está assim. Só que a depressão, querido, não é espiritual. Muitos podem relacionar ela a espiritual. O que acontece? A depressão não é espiritual, mas embora o ataque no mundo espiritual com essa pessoa não deixa de existir, pelo contrário, é muito mais profundo do que qualquer outra pessoa saudável. Então precisamos entender isso. A depressão não é espiritual, embora o ataque espiritual seja muito mais profundo, é muito mais impactante sobre uma pessoa normal. Olha só. Então, se você está sofrendo depressão, você conhece uma pessoa em depressão ou com problemas mentais, também doenças mentais, o que acontece? O ataque sobre a vida dela espiritual é muito mais forte. Agora nós vamos entender o porquê. Nós vamos entender o porquê. E nós vamos falar mais lá na frente. Eu quero dar continuidade aqui ao raciocínio, mas lá na frente nós vamos entender o porquê o ataque é muito maior e nós queremos relacionar depressão a sintomas espirituais. O depressivo, querido, ele tem transtornos de humor constante. Sabe por quê? A falta de química no cérebro. Transtorno químico no cérebro. O que eu posso falar para você? Vou falar que eu senti uma raiva, querido, gratuita. Eu senti uma raiva de tudo e de todo mundo. Era assim. Eu digo aqui, queridos, que eu vou falar. Os discípulos aqui da igreja nos amam mesmo, né? Eles, eu vou falar para você. Olha, foram muito pacientes. Eu chegava já com cara feia. Eu não queria ver ninguém na minha frente, eu não queria. E quando era para falar com alguém, eu falava já com 10 pedras na mão. Era assim. Se fosse para tratar algum problema, querido, lá vinha eu com a cara parecendo o tamanho do mundo. De raiva. Não era raiva de ninguém, às vezes eu até chorava pelo que eu fazia. Não tinha raiva de ninguém, mas era uma raiva assim, incontrolável. Era um ódio gratuito que eu não sabia de onde vinha. E uma vez eu cheguei para o médico, comecei a chorar na frente dele e falei assim: doutor, vou falar uma coisa para o senhor. Eu sinto uma raiva tão grande, um ódio tão grande que eu dá vontade de chorar só pelo que eu sinto. E ele pegou e falou assim: Patrícia, calma. Porque isso não é você. E isso são sintomas da doença. E por causa disso e por tantas outras coisas que eu ouvi o médico me falar, isso me trouxe mais sede de procurar e estudar esse problema que eu estava sendo acometida. Vou falar para você algo que ele me explicou e eu comecei a parar e raciocinar. Tenho certeza que todo mundo um dia já fez jejum ou já passou um dia inteiro sem comer. Eu não sei qual é a tua reação, mas de algumas pessoas a minha não é tão assim não. Me dá uma fraqueza e minha voz é baixa, a minha voz não sai de jeito nenhum depois. Mas eu já conheci pessoas que ficaram o dia inteiro sem comer. No final do dia, sabe como que elas estão? Que nem um leão, querendo engolir todo mundo. Sabe por quê? Vou falar. A serotonina no nosso cérebro é responsável pela alegria, pelo prazer e pelo bem-estar. E quando há uma queda nessa química no nosso cérebro, nós ficamos irritados. Há uma irritabilidade muito grande. Há assim uma agonia, um desespero, uma fobia. O nosso bem-estar vai embora. E ele começou a me explicar, falou assim: já viu uma pessoa um dia inteiro sem comer? Patrícia falou assim: sim, algumas ficam irritadas então. Por quê? A serotonina cai. Agora eu quero trazer isso para o seu lado. Na época que eu estava doente, ele falou assim: há uma baixa de química que eu fui acometida pelas duas depressões, pela endógena e pela exogênia. Então eu vou falar para você que foram fatores internos, químicos e também fatores externos, reativos. Então ele falou assim: quero falar no teu caso, há uma disfunção, há um desequilíbrio na tua química no cérebro. Então se você não começar a tratar alimentação, sono, se não equilibrar todas as funções geográficas na tua vida e emocionais, você não vai ter uma qualidade, você não vai ter uma melhora. E eu comecei a entender, eu comecei a estudar, eu comecei a pesquisar e fui entender que negócio é esse de serotonina que fazia na nossa vida.
Então, queridos, a serotonina, ela não é só pela alegria, pelo prazer, pelo bem-estar, mas ela é um conjunto com a dopamina, com outras químicas que eu poderia trazer aqui para você uma lista, mas eu quero trazer bem objetiva também, que o nosso corpo inteiro, ele é trabalhado, ele anda em conjunto, em funções também de uma química. E trazendo para você que há químicas no cérebro que cada comportamento de uma pessoa em depressão vai se manifestar. E quando nós falamos, querido, em depressão, eu quero trazer aqui a classe, né, dos cristãos. Também não os cristãos também. Mas quero falar aqui, ao falar sobre esse assunto e tratar cristãos com depressão é a nossa maior dificuldade. Sabe por quê? Porque eles entendem que a depressão é espiritual, que tudo que está relacionado à depressão é espiritual. Essa doença é tratado como um problema espiritual dentro e infelizmente também fora da igreja. Então, muitos anos atrás, queridos, vou falar aqui 8, 9 anos atrás, quando eu fui cometida de depressão, isso era o final do mundo, né? Uma pastora, na época eu era pastora, uma pastora ser cometida por depressão, nossa, ela é pastora, ela está em depressão. Era algo assim, parece que era surreal, né? Como se eu fosse Deus, né? Não podia ficar doente. Então, falo para você que dentro da igreja ainda existe um tabu relacionado à depressão. Existe ainda linhas de pensamento como se fosse um problema espiritual. Mas quero te falar, queridos, que nós somos corpo, alma e espírito. Você tem um espírito que possui uma alma e que habita no corpo. Você não é feito só de espírito. E quero te falar que todos esses três precisam andar em equilíbrio. Eles precisam andar totalmente em harmonia. Nós não somos feitos somente de espírito. E uma depressão, querido, ela adoece a nossa alma e vem a refletir no nosso corpo. Uma depressão, ela não atinge o corpo. Primeiro, ela adoece a nossa alma. E a nossa alma doente desequilibra a nossa mente, todas as funções do cérebro, suas químicas, e reage às suas manifestações e se transbordam no corpo. Então, quando nós falamos sobre a depressão, ela tem que ser vista, ela tem que ser tratada como uma doença como qualquer outra. Se você tem problemas de rins, se aparece algum problema no estômago, se aparece problema no coração, você vai para onde? Você vai para um clínico. Você vai procurar ajuda médica. E a depressão, nós vamos vê-la como? Como que precisa de uma ajuda médica também. Não podemos ignorar, quero falar para você, que quando existem problemas no corpo, rins, coração, precisamos de ajuda médica, e depressão é a mesma coisa. Jesus cura? Sim, sou prova viva disso. Ele cura rins, ele cura coração, ele cura qualquer coisa, e até depressão também. Mas quero falar para você que ele faz isso quando ele quer, na hora que ele quer. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa. E vou falar para você que existe estágios da depressão. Existem vários estágios.